Nossa convidada de hoje é a Tânia Almeida, a carioca mais querida no mundo dos métodos autocompositivos. Há 30 anos, a Tânia desenha e coordena processos de diálogo voltados ao mapeamento, à prevenção e à resolução de conflitos. Tânia é médica, mestre em mediação de conflitos e pós-graduada em Sociologia e Gestão Empresarial pela FGV. Ela integrou a equipe de especialistas da Secretaria da Reforma do Judiciário para redigir o Marco Legal Brasileiro para a Mediação em 2013 e atuou como consultora do setor de mediação de conflitos do Banco Mundial para a América Latina. Além disso, é autora do livro Caixa de Ferramentas em Mediação, Aportes Práticos e Teóricos e fundadora e vice-diretora-presidente do Mediare, uma organização pioneira voltada à prática e ao ensino do diálogo e de métodos consensuais de resolução de controvérsias. Bom, Tânia, tive que resumir aqui a sua bio, porque provavelmente a gente ia ultrapassar o tempo do nosso podcast. É um prazer recebê-la em nossa mesa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui. Esse é um tema que eu gosto de compartilhar, o que a experiência desses 30 anos, né, foi viabilizando. Então, obrigada pelo convite. Bom, vamos lá então. Vamos começar o nosso bate-papo Okay. Falando sobre mediação empresarial, né? A gente sabe todas as vantagens, né, da mediação, como uma alternativa mais flexível, menos formal, mais eficiente, e isso não muda também no ambiente corporativo, né, quando a gente traz essa ferramenta para o mundo corporativo. Né? Na nossa conversa prévia, que a gente costuma fazer a gravação do podcast, você mencionou que você trabalhou durante 10 anos como uma consultora do setor de mediação no Banco Mundial, né, para a América Latina. Isso. Eu queria... Se você pudesse contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, como é que foi a sua atuação como consultora externa, né, nessa posição? Até um pouco antes disso, né, para além de falar um pouco sobre as suas atribuições, se você puder, entender nesse perfil de instituição, se essa figura já era uma figura comum, esse setor de mediação, como isso era estruturado, entender um pouquinho melhor aí sobre esses seus 10 anos de experiência. Vamos lá. Eu acho que essa é uma experiência única pelas características do banco, mas eu acho que é uma experiência que pode ser replicada. Então, gosto dessa pergunta, porque a gente pode se inspirar nesse modelo de ter uma espinha dorsal dentro das empresas disponibilizada para os colaboradores internos recorrerem nas situações de conflito ou nas situações de desentendimento. O banco tem uma característica ímpar. Os funcionários do banco, eles são funcionários globais, eles não atendem às leis locais. Então, o banco precisa ter um sistema interno de resolução de controvérsias, que eles chamam de Internal Justice System. Então, você tem desde uma ouvidoria até um tribunal formado por 7 juízes internacionais. É um sistema multiportas dentro de uma instituição, banco. dentro do banco. Exatamente. Com várias instâncias. E os funcionários conhecem essas instâncias, elas estão todas descritas no site, de forma que eles sabem a que instância dirigir. Isso, qual situação. Então, essa é uma característica ímpar. O banco tinha um sistema interno, eu não sei desde quando, mas em 2010 ele resolveu distribuir pelos continentes mediadores credenciados para as instituições que estavam em diferentes localidades. Então, antes tudo se resolvia em Washington e depois, e a América Latina foi um projeto piloto, inaugurado em 2010, eles credenciaram 5 mediadores latino-americanos, cada um deles atuando em um país da América Latina, mas que podia atender os países vizinhos. E eu estava credenciada para atuar nas situações Brasil. Você era a nossa representante brasileira, então, no setor de conflitos do Banco Mundial. E ganhei o título agora. Incrível. Algumas curiosidades, Andréia. Uma curiosidade a primeira sessão era uma sessão obrigatória, que eles chamam de Income Session. E foi uma experiência muito interessante para a gente pensar
também alguns sistemas que possam se inspirar nesse, porque, por exemplo, a mediação, em alguns cenários, ela foi obrigatória, ou ela é obrigatória, em alguns países, em algumas culturas. Eu passei muito tempo sendo contra essa ideia, e depois que eu entendi o propósito da ideia, eu passei a ser muito favorável, porque, na realidade, a Income Session era uma sessão para você conhecer o que era a mediação. E como a autonomia da vontade é o princípio fundamental, era preciso que conhecesse. A partir dali, você podia dizer não, ou você podia dizer sim. Então, você preserva a autonomia da vontade, mas você cria uma cultura. Porque as pessoas passam a conhecer como o sistema funciona, ou como o método funciona. Então, essa é uma curiosidade que eu gosto de destacar. A outra curiosidade que eu gosto de destacar é, na minha experiência, 100% dos casos foram por ruídos na comunicação. Tem uma peculiaridade no banco, porque é um cenário cross-culture. Você pode ter um CEO em Singapura, você pode ter um CFO em São Paulo e alguém mais da equipe em Buenos Aires, né? Então, as culturas conversam durante todo o tempo. E a maneira como o brasileiro faz um e-mail é diferente. Isso por si só já pode ser o gatilho, né? Para um conflito interno. Então, eu recebo alguma comunicação que eu considero não adequada, e ela é não adequada para o meu referencial, mas ela pode ser adequada para o referencial do outro. Então, sanear esses ruídos, né, e esses desentendimentos que a própria cultura acaba possibilitando é muito, muito, muito interessante. Outra curiosidade, na época em que eu saí do banco, a pesquisa de satisfação falava de 95% de satisfação e 84% de construção de consenso. E essa é uma reflexão muito interessante, porque mesmo que você não consiga, nesse cenário, construir consenso, você tem a satisfação de ter sido ouvido num ambiente respeitoso, de ter podido entender o ponto de vista do outro, porque a meta não necessariamente precisa ser a construção de um consenso ou de um acordo, mas entender que a lógica do outro é diferente da minha já é preventivo para a continuidade da nossa relação dali para frente. Sem dúvida, sem dúvida. E a experiência na mediação em si, na sessão, né? Não sei exatamente como era o processo, né, de mediação dentro desses casos. Era algo muito novo? Porque eu imagino... Isso foi quando? Em 2000 e... Entre 2010 e 2020. Imagino, assim, não sei em relação aos outros perfis, né? Talvez norte-americanos, enfim, outros já estavam mais acostumados com a figura da mediação. Aqui no Brasil, a gente não pode falar o mesmo. Não. Né? Era algo que causava estranhamento nesse... Causava. Imagino. Causava. E você sabe que depois de algum tempo, sem haver a chegada dos casos, né, o aporte dos casos, nós percorremos algumas instituições fazendo workshops e contando como é que era o Instituto da Mediação e o passo a passo. E era interessante porque nessas ocasiões a gente acabava sendo procurado no corredor para alguma revelação e para a identificação se aquele seria o caso de procurar o setor. Então, sim, no começo causou estranheza. Agora, eu queria deixar o incentivo, porque qualquer organização, mesmo não tendo seus funcionários com a característica dos funcionários do banco, pode colocar em conversa essas diferentes instâncias, né? Nós temos o saque, as ouvidorias, os RHs, os jurídicos, e às vezes eles não conversam. É isso, a gente tem os canais, né? A gente tem os mecanismos para, dentro daqueles canais, né? Para resolver o conflito, mas muitas vezes eles não são combinados ou colocados de uma forma na empresa que conversam, ou que a própria pessoa, né, ao se deparar com um conflito, sabe que pode, né, acionar determinado canal e para ter um determinado resultado, né? Às vezes são canais
acabam sendo muito individualizados, né? Isso. Vendo de formas isoladas. E isso é Então, você é uma especialista nisso. Acho que vocês precisam saber disso. André Ai, meu Deus. Agora eu virei a convidada aqui. André é uma especialista nisso. Então, colocar esses setores em conversa causa surpresa. Informar para os colaboradores internos e mesmo para os stakeholders externos qual é a porta que ele tem, um sistema multiportas dentro de todas as organizações, né? Ele só não tem sido oferecido dessa forma. Então, a gente pode colocar no site, ter cartilhas para essa questão, esse setor, para outra questão, outro setor. A confidencialidade é sempre uma marca desses trabalhos, né? Os americanos chamam de workplace mediation, que é a possibilidade do diálogo com os stakeholders internos, mas que também pode ser estendido para os stakeholders externos. A garantia da confidencialidade acho que ajuda a ampliar a confiança nessa natureza de trabalho. Você pode trabalhar com facilitadores internos, ou pode trabalhar com facilitadores externos. Eu não era funcionária do banco, eu era uma external. Né? Então, esse é um modelo que todas as organizações podem pensar, né? nessa possibilidade. Não, sem dúvida. E até trazendo isso um pouco aqui para o mundo corporativo, né? Tem eu fiz aqui também meu dever de casa, cheguei a ler o anuário de 2020 do Mediar, em que você já falava um pouco sobre uns temas norteadores das mudanças sociais contemporâneas que refletem também no mundo corporativo. Então, lógico, não vou me atrever aqui a dissecar isso, mas resumidamente você fala sobre velocidade das mudanças, né? A necessidade de trazer a inovação permanente, apreço pela diversidade, né? A questão dos times também mais flexíveis, diversos, ágeis, sustentabilidade do negócio, né? Também na perspectiva de retenção de talentos, né? Para o negócio prosperar. Algoritmos sempre, né? Porque não tem como a gente não falar dos famosos algoritmos. Um tema aí super em voga. Mas, e aqui é onde eu quero chegar, por fim, nas pessoas, né? O movimento das organizações colocando as pessoas, né, no centro e tratando as pessoas, de fato, como seus maiores ativos, né? Por motivos óbvios, né? Pessoas aí com capacidade de tomar decisões que sejam pautadas aí no coletivo, questão do teamwork, né? Trabalho em equipe. Então, isso tudo mostra que realmente o mundo corporativo ele está caminhando para uma direção de gestão humanizada. Lá, lógico, em algumas organizações em maior e menor grau, mas esse é o movimento que a gente vê, que não valoriza apenas o conhecimento técnico, hard skills, mas também soft skills. Então, você já contou um pouco até, né, com isso, lá atrás, no Banco Mundial, já era evidente, né? Já era enaltecido pelo próprio banco. E eu queria entender um pouco da sua experiência, né? Como profissional que faz esses treinamentos e workshops em soft skills para empresas. Quais são os principais desafios que você tem encontrado para implementar esses programas aqui? E até antes disso, assim, algo que eu gostaria de escutar um pouco na sua fala, se puder, de quem parte essa ideia de treinamento? É uma coisa C-level, não necessariamente é o C-level de hoje, é alguém que já está aí num caminho de liderança? Qual é o gatilho que faz a empresa, né, as pessoas terem essa necessidade? Então, contar um pouquinho também o que está por trás, assim, como é que... quem que te chama, né, para falar sobre tudo isso lá dentro? Eu gosto da maneira como você começa a pergunta, que é oferecendo para nós um contexto que justifica e que ajuda a gente a entender as tendências, né, para o mundo corporativo. A gente vem de um pensamento cartesiano, de causa e efeito, de entender as organizações como máquinas, entender os colaboradores internos como engrenagens dessa máquina, né, que vão gerar um produto lá no final da linha. Há exemplo de tempos modernos. Exato, foi a primeira imagem que me veio à cabeça. Ali, o Charles Chaplin na Revolução Industrial. Exatamente isso. Um filme de 1936, mas que a gente ainda pratica, porque a herança do pensamento cartesiano está conosco e é um momento de transição. Então, você percebe que algumas organizações já
estão atentas às tendências e outras ainda são herdeiras mais fiéis, que na realidade é um pensamento de décadas. Então, se você pensar em mudanças, você vai ter sempre um estado oscilatório entre o jeito que é e o novo convite, né? Então, um pé aqui, um pé lá, até que os dois pés fiquem na mudança. Tendências, eu gosto quando você fala, se a gente tem apreço pela diversidade, se a gente tem vida média das ideias cada vez mais curtas, o jeito que eu pensava ontem não está valendo para o dia de hoje, né? E essa necessidade de mudança de mindset é como atualizar o celular durante a noite. Ótimo, adorei essa. No dia seguinte precisa estar diferente, né? Eu gosto de uma leitura que eu fiz, uma das últimas, que se chama Humility, que é a humildade, que é essa percepção de você diuturnamente estar revendo a maneira como você pensa e a maneira como você faz. Então, ter o homem como centro da organização, né? Existe Ele é prático, na realidade. Você tem pensadores mais teóricos e mais práticos sobre dinâmica de organização, que é o Simon Sinek, que ele diz 100% dos funcionários são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Né? É isso. Então, olhar para as pessoas no centro. Quem solicita, quem está atento a essas tendências? Os RHs, que estão muito atentos ao aprimoramento organizacional. Acho que consultores que atuam com governança, que também estão muito atentas a quanto o sistema de governança precisa ter um diálogo interno. Ex-alunos, né? Eu tenho trabalhado com treinamentos e workshops em company, em conselhos de administração ou nos setores da governança de uma forma geral. E, de maneira geral, eu vejo o olho dos alunos dizendo assim, acho que eu preciso levar isso para dentro da empresa. Né? Então, essas são as Eles mesmos identificam isso e tentam fazer essa... Começa com aprimoramentos individuais e depois se percebe a necessidade de atuar internamente. As motivações são as mais diversas. Você pode ter já situações de crise instauradas, né? Especialmente em empresas familiares que percebem que a dinâmica está uma dinâmica ruidosa. Você pode ter esse desejo de treinamento, e aí é uma visão mais preventiva nas empresas de forma geral. E nas empresas familiares em especial, eu tenho percebido um desejo, porque agora as empresas familiares de médio e grande porte, elas têm um sistema educacional interno, porque elas estão ocupadas em preparar as próximas gerações. Então, com muita frequência, eles têm retreats da família, em que as várias gerações são colocadas juntas no final de semana, ou por 2 dias, ou por 1 dia, e o aprimoramento da comunicação, acho que assim um nivelamento de conhecimento sobre soft skills, sobre habilidades de negociação tem sido uma preocupação. Fundamental, né? Até para passar um final de semana inteiro né? Nesse retreat, precisa de um mediador. E realmente, imagino que a capacidade de absorção, né, dentro... A gente vai... Né, vamos falar um pouco mais também sobre empresa familiar aqui, eu acho que... mas também essa capacidade de absorção difere, né? Ou não? Difere. Quando você fala de desafios, quais são os desafios, Tânia, que você tem encontrado? É porque entre você conhecer as soft skills e você praticar... Uma grande diferença. O que eu estou chamando de soft skills? Só para deixar claro, né, para quem está nos ouvindo. Bom. Eu extraio essas soft skills da mediação. O que acontece na mediação? Você tem um terceiro que vai facilitar diálogo entre 2 pessoas que não estão conseguindo
pelo diálogo direto. Então, esse terceiro, ele precisa ter competências e habilidades naquilo que está faltando entre as pessoas que estão em dissenso. O que está faltando entre elas? Está faltando habilidade de comunicação. Estão faltando habilidades para negociar diferenças. Estão faltando habilidades para gerir aquele conflito. E com muita frequência para tomadas de decisão. Aí eu quero rever a expressão que eu usei, porque às vezes não é faltando. Às vezes essas competências existem, mas elas ficam reduzidas nas situações de tensão, né? Em situações de tensão, a nossa capacidade cognitiva cai. A nossa capacidade de tomada de decisão fica comprometida. Então, assim, ditados populares, vou conversar com o travesseiro, deixa passar o tempo, né? Esse tempo e essa conversa com o travesseiro de um dia para o outro é exatamente porque, enquanto você está sob forte emoção, a sua competência para tomadas de decisão fica reduzida. Então, eu gosto de trabalhar nesses contextos, primeiro, uniformizando conhecimento sobre essas habilidades. Comunicação interpessoal, negociação de diferenças, gestão de conflitos, tomadas de decisão por consenso. E, ultimamente, eu tenho trabalhado com a ideia de ambientes psicologicamente seguros, que é mais uma tendência para o mundo corporativo, né? Que é poder ter uma ambiência em que você possa compartilhar sucessos, mas também possa compartilhar equívocos e transformar em aprendizado, né? E não em punição. Então, tenho incluído esse tema. Como eu percebo que entre a diferença de conhecer e praticar, a gente pode ter aí quilômetros, eu tenho introduzido mentorias logo em seguida dos workshops e peço para as pessoas perceberem. Daquelas habilidades do workshop, vai anotando o que se identifica que em você basta manter ou é preciso aprimorar. E nas mentorias, né, blindadas pelo sigilo, eu posso trabalhar com cada um, as manutenções e os aprimoramentos. E depois disponibilizar para mentorias sob demanda, né? Cada vez que a pessoa quiser fazer um refresh. Isso que eu ia falar. É uma forma de você também acompanhar que as habilidades que você está ensinando, elas sejam efetivamente implementadas ali, aplicadas no dia a dia. Isso. E você acompanhando aquilo e fazendo revisões, vamos dizer assim, periódicas, tanto no individual, né, one-on-one, até num momento, às vezes, mais coletivo. Acho que isso é fundamental. Não é ir lá falar por 2, 3 horas, ou que seja um dia inteiro, ou um final de semana, e acabou por ali. A gente sabe que o trabalho, né, ainda mais com esse pano de fundo familiar, ele vai muito além disso, né? Acho que gera protagonismo também. Porque você tem aquelas fisionomias que chegam para o workshop que foram convidadas. Aquelas que não estão interessadas. Mas sempre há alguma coisa que, como existe essa solicitação de vai fazendo suas anotações pessoais aqui do que aprimorar e do que manter, a mentoria posterior, sob demanda, já conta com a autoria de quem solicita, né? Então, você gera protagonismo e interesse por essas habilidades. E faz diferença. Eu tenho trabalhado com C-Level em algumas situações de mentoria. Por quê? Nós tivemos, até bem pouco tempo, lá acompanhando a ideia do Chaplin, prestigiando muitos currículos e a experiência, né? Então, a gente gosta de contratar bons currículos e aqueles currículos postos em prática, né? Essas habilidades técnicas a gente conhece por hard skills. E, às vezes, a convivência, o interpessoal, não tem a excelência das hard skills, né? Essa é mais uma tendência. A gente tem prestigiado no mundo corporativo
que a relação, como as pessoas passam a ser o centro do investimento, as soft skills passam a ficar muito prestigiadas, né? Então, às vezes trabalho com autoexecutivos, mas eu participo de um programa como investidora anjo que trabalha só middle management, trabalha diretores e gerentes. E o pensamento é que esse é um grupo que quer aprender, porque ele quer ascender. Ele já almeja, ele sabe que para chegar lá, né, vamos dizer assim, no topo da montanha, ele precisa, né, adquirir tudo aquilo. Isso. Né? Isso. Não só as hard skills vão levá-los para esse, né, para lá para cima. É isso. Exatamente. Entendi. Né? E é encantador, porque os olhos brilham, né? E eu gosto muito de trabalhar com a ideia de aprimoramento e não de conhecimento, que é sempre validando aquilo que o sujeito já sabe, aquilo que ele já faz. Né? E essa é uma maneira de ajudar com que as competências sejam retroalimentadas positivamente. Existem 2 americanos, Diana Whitney e esqueci o nome do companheiro dela, Copwriter, eu acho. Alguma coisa parecida. Eles trabalham com uma ideia que se chama questionamento apreciativo. Eles dizem o seguinte: as consultorias elas entram nas empresas para fazer o diagnóstico do que não está funcionando. Precisa consertar aqui, precisa rever aqui, precisa redesenhar aqui. E eles entram para fazer o mapeamento da saúde e não das doenças da corporação. Então, há uma série de dinâmicas para identificar a saúde da empresa e a saúde das pessoas, de forma que elas possam perceber, frente a um objetivo, no que a competência delas pode ser complementar. Né? Então, tem uma valorização, e essa é uma tendência, essa é uma tendência também, que é uma tendência que vem lá da psiquiatria. Né? A psiquiatria também tirou dos hospitais uma série de casos e passou a ampliar a janela de saúde em vez de focar somente no adoecimento. E essa é uma tendência também nas empresas. Né? O que tem de competências já existentes que podem ser sinergicamente aproveitadas para um determinado objetivo. Né? Super interessante. Imagino também que, né, se acaba lidando um pouco com ego e outras questões muito... É um trabalho muito delicado, né? Acho que é uma abordagem que tem que ser, de fato, muito cuidadosa. Né? Porque é isso que você falou, cada um vem com uma bagagem, vem com histórico, com temperamento. E eu com uma autopercepção, né, também. Isso. Então, eu imagino que trabalhar com isso não deva ser fácil. Um dos caminhos também de enaltecer o que já funciona, né? Porque é o que você falou, isso pode ser... Você pode potencializar, né, essa força, isso ser melhor aproveitado lá dentro. Deve ter... Você tem algum, assim, caso de, lógico, preservada aí toda a confidencialidade de transformação, vamos dizer assim, extrema, do cético, talvez, que olha, uma pessoa que não tenha, né, ao longo da vida, talvez, buscado todo esse aprimoramento em soft skills e que se transformou... não vou falar da água para o vinho, mas que realmente começou a olhar para o papel dele na empresa de uma forma mais sinérgica com todos esses, né, com o próprio conceito de soft skill. Eu tenho tido um feedback muito positivo e talvez porque eu faço sempre um convite nesses contextos que as pessoas não tomem aquela atualização de conhecimentos como a serviço da função que ela ocupa, mas para enriquecer a pessoa que ela é. Né? Porque se você incorpora habilidades, elas vão com você para qualquer cenário. Uma transformação de dentro para fora. Exatamente. Né? Elas não vão estar a seu serviço somente quando no você trabalho. Então, a possibilidade de identificar que em casa eu posso fazer diferente, com a família eu posso fazer diferente, com os parceiros, com os filhos, isso encanta, né? Porque deixa de ser mais um curso
Corporativo, né? Com certeza. Vamos combinar? Que o tempo não está dando. A gente tem 1000 coisas para fazer, o imediatismo das respostas, a prontidão para os resultados faz parte da demanda do mundo contemporâneo. Então, você está podendo dedicar um tempo para um aprimoramento pessoal que você vai poder levar também para o seu ambiente doméstico, né? É um investimento social em você mesmo, né? E eu gosto da repercussão social dessa natureza de trabalho, porque cada uma dessas pessoas ela participa de uma rede de interações, né? Ela participa de um clube, ela tem a família, ela tem os amigos, e se levar com esses aprimoramentos para os diferentes contextos tem um efeito social imenso e um efeito multiplicador enorme. Já não sei por que eu cheguei nesse ponto. Não, mas eu tô adorando. É sempre assim, eu acho bom o podcast, né, assim, as conversas boas que a gente tem aqui são aquelas conversas que a gente nem lembra direito qual foi a pergunta no final, porque é de uma profundidade, no fundo, né? O que você traz aqui e como isso reflete em todos os relacionamentos e áreas da vida, que não é difícil também a gente fazer um recorte e falar estritamente, né, sobre o profissional. Acho que ninguém consegue fazer esse recorte, né, de si mesmo. Tá tudo interconectado. Então, as nossas conversas aqui, elas acabam realmente também tendo outras camadas, né, de complexidade que a gente acaba trazendo para a nossa mesa. Mas um ponto que você, né, falou bastante é do perfil dessas empresas familiares. E estava vendo até dados aí do IBGE e do Sebrae que fiquei bem, assim, que me chamaram bastante a atenção, é que 90% das empresas no Brasil, elas são familiares, representando aí 65% do PIB. Empregando 75% da força de trabalho. E como um contrapeso a isso e uma fragilidade, e daí um estudo, nesse caso, do Banco Mundial, que 30% dessas empresas familiares, elas chegam à terceira geração. E só metade disso, ou seja, 15%, sobrevivem aí à sucessão de 3 gerações. E realmente, acho que são dados bem impactantes e que eu acho que reforçam um pouco aí tudo que você está trazendo do papel fundamental, né, das soft skills e, logicamente, de outros aspectos também, para garantir uma longevidade e uma prosperidade do negócio, né? Acho que eu queria saber um pouco, assim, talvez trazer um pouco, se você puder falar, assim, que medidas podem ser implementadas, né, na governança familiar para aumentar a confiança, porque a gente está entendendo também que confiança é uma base, né? Tem uma outra pesquisa até, que eu vou até ler aqui, da FBN, que é Family Business Network, em parceria com a PwC, que falou que no Brasil, 26%, né, desses entrevistados falam que apontam divergências familiares como o maior desafio para a construção de confiança com todos os stakeholders, né, logicamente nas empresas familiares. E apenas 28% dessas empresas têm mecanismos de resolução de conflitos. Então, acho que a gente aterriza aqui num ponto importante bom, dado que esses conflitos familiares, eles podem afetar negativamente a própria credibilidade, né, dessas empresas, você consegue nos trazer alguns exemplos de medidas, então, que podem ser implementadas para melhorar essa governança familiar e aumentar essa confiança que é tão necessária nos stakeholders dessas empresas? Obrigada por me convidar para visitar esse cenário, porque é um cenário que eu adoro. No meu percurso profissional, as empresas familiares chegaram junto com os divórcios litigiosos, porque, na época, eu atuava como terapeuta de família, né? Então, aí, o patrimônio, na hora de conversar sobre o patrimônio, as empresas familiares chegavam juntos e eu acabei me apaixonando pelas empresas familiares e, em 1998, junto com Antônio Carlos Vidigal, que era um consultor à época, e juntos a gente atuou no FBN, no Family Business Network, à época, ele teve uma tese de doutorado em que ele analisa 100 empresas brasileiras de grande porte. E ele conclui
que o que interrompe o percurso das empresas familiares não são questões administrativas, são questões relacionais, né? Então, tem uma particularidade nas empresas familiares da sobreposição da relação de trabalho com a relação de parentesco, que traz ruídos naturalmente, né? A gente está na empresa e eu me dirijo a você, você não sabe se o meu tom de voz é porque eu sou sua irmã ou porque eu sou diretora como você, né? Perfeito. Então, tem um ruído de linguagem, né, que acontece dentro da empresa e acaba sendo levado para o almoço de domingo, porque aí vamos combinar que no almoço de domingo a gente seria só irmã, né? Só que eu vou me dirigir a você como diretora da empresa no almoço de domingo. É Então, impossível fazer esse que a gente chama de Chinese wall, né? Entre o que acontece Isso. na empresa e o que está em casa. Vira um balaio de gato. viu um balaio de gato. A gente tem um autor, o livro chama-se De Geração para Geração, John Davis e colaboradores. Ele lança uma ideia que é recursivamente lembrada quando a gente fala de empresas familiares, que é uma ideia de 3 círculos, onde um círculo é propriedade, o outro círculo é gestão e o outro círculo é família. Só que eles são círculos concêntricos. Com intersecções. Com intersecções. Então, pode ser que você seja só família, mas pode ser que você seja família, gestão e propriedade. Pode ser que você seja só gestão e propriedade. Pode ser que você seja só família e propriedade, ou só família e gestão. Quando sentam-se todos à mesa, eles estão usando chapéus diferentes e com interesses diferentes. Então, dependendo de quantos chapéus você usa nessa convergência dos 3 círculos, você vai apresentar necessidades diferentes na conversa. E só isso já causa ruídos. E quando você trabalha com empresas familiares, trazer esse esclarecimento já dá uma tranquilidade, porque, assim, não sou eu, não é ela, é inerente ao contexto. E isso ajuda muito. Então, você cuidar das habilidades de comunicação, né? Lembrando lá da tese do Antônio Carlos Vidigal. Cuidar de habilidades para negociar diferenças pode fazer muita diferença. Digamos, você menciona 3 gerações, né? Então, a gente está falando que, primeiro, a geração do fundador, depois a dos irmãos, a segunda, a terceira, a de primos. Por que cai na de primos? Porque é um trapézio relacional. Cá em cima tem um fundador. Segunda geração tem 6 filhos. Terceira geração tem 32 primos. O que a gente faz com a base desse trapézio? Quem fica, quem sai, fazendo o quê? Né? Então, você pode ter medidas preventivas, você pode ter diálogos para a construção dos acordos de acionista, onde a empresa fica sendo o foco dos acordos, né? A governança fica sendo o foco dos acordos, mas você também pode facilitar diálogos para a construção dos protocolos familiares, que vai dizer quem entra, quem sai, como sai, né? O que a gente faz com os nossos cônjuges. Pode trabalhar na empresa, não pode trabalhar na empresa. Nós vamos chegar virgens na empresa familiar a partir da nossa graduação ou a gente vai passar por outras empresas para ganhar experiência antes de vir e chegar mais enriquecido, né? Estou lembrando de um trabalho com 5 irmãos em que somente um fez esse percurso externo e faz muita diferença. Aí você traz outra visão, Nossa. Né? Outra bagagem, outra postura, né? Os convites para os outros, de reflexões para os outros irmãos, são completamente diferentes, porque eles não ficaram cerceados somente por aquele negócio. Você tem outras referências, né? Outras referências. Isso é muito importante. E até quando você fala acordo de acionistas, né, estatuto social, a gente tem o próprio conselho de administração, né? Desempenha aí um papel fundamental. E até a forma, queria, né, você falar
falar um pouco disso, que eu acho que a gente até chegou a falar disso, que apesar a gente ter uma tendência, né, assim, uma herança, vamos dizer assim, das decisões do conselho serem tomadas aí por meio de votação, eu acho que existe justamente essa tentativa, essa tendência das decisões serem alcançadas por consenso, ou não. Sim. Assim, não ser aquela coisa que, no fundo, se transforma em blocos, né? Assim, vou me juntar a você porque a gente vai fazer aqui um bloco decisório para votar essa matéria. Eu acho que a gente tem uma tendência aqui também, realmente, da construção do consenso como uma ferramenta muito poderosa e de união, né? Agregadora para uma tomada de decisão que não seja essa formação de blocos internos, né? Que imagino que acabe mais criando abismos, né? Do que, de fato, fortalecendo a empresa como um todo. Né? Os conselhos, eles surgem nas empresas familiares na medida que ela vai ficando madura, né? Você tem a empresa inicial, a fase de crescimento, que você começa a botar profissionais de fora, não é mais a mão de obra só da família, e você tem a fase madura, né? E esse passo a passo vai pedindo uma governança mais estruturada e mais complexa, né? Então, a gente passa a ter profissionais externos e, aos poucos, a família nem integra mais a gestão. Ela já pode fazer parte do conselho de administração ou do conselho consultivo ou do conselho de família. Mas, fazendo um recorte no conselho de administração, o conselho de administração é uma entidade belíssima. Porque qual é o objetivo do conselho? É você ter mindsets muito diferentes. Porque isso vai agregar valor para a empresa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Alguém de finanças, alguém de engenharia. Ótimo. Então, você busca experts no mercado que possam trazer esse valor diferenciado. E mais alguns membros da família, né? Que ótimo que a gente tem essa diversidade. Só que essa diversidade traz consigo também a percepção de que a minha voz é soberana naquilo que eu entendo, né? E não necessariamente a voz do especialista dá conta de tudo que acontece ou de um tema que é trazido para a pauta do conselho. Então, é muito interessante que esse conselho saiba negociar diferenças e que não prestigie o conhecimento pessoal como sendo aquele definidor de como aquela questão vai ser administrada. É um órgão que tem um tempo de vida convivendo junto. Então, isso significa que é uma relação continuada no tempo. Uma relação continuada no tempo, ela vai criando padrões de interação. É como casamento, né? É como trabalhar com um grupo durante um tempo. Você vai adquirindo padrões na forma de funcionar. E existem padrões que são muito profícuos em resultados que contemplem a diferença. Mas existem padrões que não, que a gente começa a formar times na hora da decisão. Exato. Né? Em que a voz do especialista sequestra todo mundo para ir em direção àquela solução. Você pode resolver as questões por votação, mas você pode resolver as questões por consenso. A votação, do meu ponto de vista, quando li isso, Andréia, eu fiquei muito impactada num livro que se chama Quebrando as Regras de Robert. O Robert foi um general da Armada Americana que foi mandado para o fronte na construção da ferrovia transcontinental. Falou, olha, aquele povo tem que se entender, ver o que você faz lá, porque são muitos interesses diferentes, muitos atores. E ele criou lá regras de condução de reunião que alguns contextos americanos seguem até hoje, que são muito, muito interessantes. Ele termina em votação. Aí entra um sujeito que é o Larry Susskind, diz assim, eu gostei muito desse passo a passo, mas não gostei da votação, vamos terminar por consenso. E a ideia contemporânea de consenso é harmonização de diferenças. Consenso, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque consenso não é uniformizar
um conjunto de ideias. Consenso é preservar diferenças e harmonizá-las. Quem pratica a construção de consenso? Todos os fóruns internacionais, por exemplo. Se você pensar, qualquer fórum internacional, comercial, de meio ambiente, no final sai uma carta, que é sempre uma carta de intenções, porque tem que ter um plano de ação, consenso, né? Você não tem concordância, todos os países não têm concordância de 100% com o que está na carta, mas todos os países estão contemplados nas suas maiores necessidades. Então, isso é consenso. É melhor do que o status quo e todos estão contemplados nas suas maiores necessidades. Então, ele converge em interesses. Quando você convida para o consenso, você pode encostar na cadeira, porque o ambiente não é que a minha ideia seja vencedora com relação à sua, né? A ideia é que a gente encontre convergências nos nossos interesses. E eu gosto de uma brincadeira que é 50 tons de sim. Não são 50 tons de cinza, são 50 tons de sim, né? Que me ajuda, às vezes, muito a trabalhar com algumas situações entre acionistas, que é, eu fiquei plenamente atendido. Fiquei medianamente atendido. Não, fiquei minimamente atendido. Tudo isso é sim. Porque se você for para a visão cartesiana de concordo ou discordo, qualquer vírgula discorda. Essa vírgula não é aí, esse parágrafo não é assim. Se você amplia, porque quando você tem múltiplas cabeças e múltiplos interesses, não há como ter uniformidade de ideia. E a votação pressupõe que maioria representa minoria, o que não representa, e que ausente representam presentes, o que não representa. Então, a mesa do consenso é uma mesa que se alimenta da diferença. Que gera muitas possibilidades. Isso. Né? Esse livro até que você falou do Susskind é uma bíblia, né? É aquele The Consensus Building Handbook, né? Isso. É uma bíblia para quem tem interesse no assunto ou quer buscar mais. Eu começaria por aí. Até porque se você chegar até o final desse livro, né? Um livro desse tamanho, além de expert, então, deixa eu dar uma dica. Tem um mais fininho que se chama Breaking Robert Rules. Esse eu não que conhecia. é pegando as regras do General Roberts e finalizando aquele passo a passo com consenso em vez de com votação. Por isso que ele quebra as regras do Robert. É gostoso de ler e acho que é uma visão muito bonita para o mundo que está prestigiando a diversidade, né? O mundo que está prestigiando a diversidade, com esse mundo não combina você encontrar uma solução que só vale se 100% estiverem de acordo, né? A União Europeia tem lá o livro verde, que constrói consenso no que é comum. O que é comum? Trânsito de pessoas, comércio. Você pode transitar por todos os países, você pode trabalhar nos diferentes países. Ficam preservadas todas as culturas e todas as diferenças. E você cria um consenso para aquele cenário onde eu e você precisamos conviver de forma a convergir nossas diferenças, de forma a harmonizar nossas diferenças, aliás. Então, é um instrumento que eu fico muito entusiasmado para falar sobre ele e é, assim, de eleição para as relações continuadas no tempo, né? Porque você preserva suas individualidades, mas aquilo que é comum, vamos combinar que eu posso ficar plenamente satisfeito, medianamente satisfeito ou minimamente satisfeito. Maravilhoso. E também você também está trazendo uma definição que é altamente replicável, mais uma vez, para todas as áreas da vida, né? Se você tiver isso como algo intrínseco, como mantra, vamos dizer, né? No almoço de domingo, na relação com o marido, com os filhos, você fala, nossa, eu tenho aqui uma ferramenta, de fato, muito poderosa, né? E essa dança varia, né? Em algum item você está plenamente satisfeita e eu estou medianamente satisfeita. E no momento seguinte isso se inverte. Então, é muito democrático nesse sentido, porque não há a possibilidade do plenamente satisfeito 100% do tempo em 100% dos itens, né? Olha, Tânia, eu imagino que todos que, né, nos acompanham aqui já
já há algum tempo aqui o nosso podcast, eles estavam muito entusiasmados, né, para que você fosse a nossa entrevistada. Eu, pessoalmente, também estava, né, que já te conheço aí de alguns bons anos e sei que quando você traz numa profundidade que a nossa vontade aqui é realmente ficar aí algumas horas a mais, né, debatendo sobre tudo, porque acho que uma coisa que você faz muito bem, além da sua, né, didática, de toda a sua experiência, né, no assunto, é que você desconstrói mitos, né? E eu acho que a gente está vivendo aqui num mundo em que é muito importante haver toda essa desconstrução no mundo corporativo, inclusive, né, que é o nosso enfoque aqui, apesar de que, né, às vezes a gente sai um pouco dele, que está, de fato, né, se interessando por caminhando para toda essa parte da gestão, com esse modelo de gestão humanizada. Então, é muito interessante ver alguém que está, de fato, né, atuando no mercado, saber que essa teoria bonita, ela não está sendo encontrada só nos livros. Ela está sendo, de fato, uma necessidade do mercado e que tem gente atuando com isso, precisando disso e realmente transformando aí cabeças, gerações e garantindo aí negócios também mais prósperos. Então, foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Queria te agradecer. Muito obrigada. Espero te convidar mais vezes para falar de tantos outros assuntos que eu imagino que você também tem aí toda uma bagagem para nos ensinar e para a gente ter conversas ainda muito boas. Obrigada. O tom dos meus cabelos ajudam a fazer vocês entenderem, né, que nesse momento eu estou trabalhando muito com legado, né? A gente vai estudando, trabalhando, interagindo e aprendendo muito com as pessoas, né? E esse conhecimento que vai sendo sobreposto, né? Ele precisa ser compartilhado. Então, eu tenho muita satisfação em momentos como esse, em que eu posso falar da experiência e falar desse aprendizado que se dá sempre. Né? Hoje você trouxe dados que eu aprendi com você. Né? Então, que a gente possa confiar nisso, que as interações nos enriquecem e que o mix de ideias ele é sempre mais complexo e mais abrangente do que uma ideia solo. Acredita na sua ideia, defende a sua ideia, mas dá a chance dela ser também contaminada pela ideia do outro, porque vai ficar mais abrangente e vai ficar mais complexo também. Então, um prazer, obrigada, uma super oportunidade. Obrigada. Obrigada. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.